E agora nós vamos receber o nosso convidado de hoje, pastor Gilberto Geral. Assim? Pastor, fica à vontade. Para nós é um prazer recebê-lo aqui. Desde já agradeço o senhor ter aceitado esse desafio. Amém. Que bom, dia do pastor Werliano. Isso. E nós falando sobre igreja e pastoreio, né? É isso aí. Amém. Muito bom. Pastora Sara. Amém. Tomo posse. Nós vamos começar a primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber qual foi o momento a qual acendeu um fogo dessa paixão que despertou um sonho dessa vida de pastoreio, essas ovelhas e também, né, assim, gostaríamos de ouvir um pouquinho, em poucas palavras, desse início de tudo na vida do Senhor. Eu não consigo assim nortear bem um momento de início, né? Dizer que foi naquele momento, foi naquela hora. Eu diria que foi mais um processo. As coisas foram acontecendo e por uma questão de uma condução quase que por natural, chegou uma hora em que depois de ter feito o seminário, né, de estar cumprindo um período, de ter iniciado um período como aspirante, houve uma necessidade numa igreja, né, e me nomearam sem que eu imaginasse, sem que eu esperasse, sem que eu, na realidade, tivesse me preparado para isso. Na realidade, eu diria que foi mais um acidente do que uma preparação. E quando eu recebi a informação que eu estava nomeado, eu até fiquei assim, bem chateado, porque não fazia parte dos meus planos naquela hora. Eu achava que pastoreio era algo que eu ia ter para frente, depois de uma vida profissional, depois do casamento, eu ainda não havia me casado, estava solteiro. Então, eu diria para você que, para mim, não existe assim um momento. Parece que, para mim, existe uma estrada, um caminho que vai chegando num determinado lugar que eu mesmo não me programei para ele e que eu mesmo não esperava, né? Na minha vida, geralmente, as coisas acontecem sem que eu programe, sem que eu espere. A gente vai caminhando e chega uma hora que as coisas acontecem. E também no ministério pastoral foi dessa forma. Eu tinha uma convicção muito grande de um chamado desde os 13 anos de idade, por uma palavra que recebi. Apesar de ter recebido essa palavra uma vez, ela ter sido confirmada mais 2 vezes, na faixa etária de 13, 14 anos de idade, mas eu não me via como um pastor. Eu não me enxergava como pastor. E parece-me que a caminhada me levou ao pastoreio, sem que eu tivesse, na realidade, assim, preparado isso, sem que eu tivesse tido um momento em que eu me encontrei. Quando eu vi, quando eu soube, eu já estava nomeado. A caminhada de um pastor requer muita entrega, total dependência de Cristo e muito amor pelas almas. Qual foi o momento ou uma situação que foi mais desafiadora no seu ministério? Já existiram muitos momentos, não é? Muitos momentos externos, né, de circunstâncias que acontecem na igreja. Talvez o meu maior momento mais difícil na minha vida tenha acontecido já com alguns anos de pastoreio, quando eu me senti um tanto quanto frustrado ministerialmente e sem expectativa de coisas grandes pela frente. Chegou um momento que parecia-me que não haveria algo novo, e aquela estagnação me produziu uma grande desmotivação. E nesse momento, na realidade, eu cheguei a pensar em parar de pastorear. Aliás, cheguei inclusive a enviar uma carta para o bispo, que era o bispo-geral na época, bispo presidiário, comunicando a minha decisão de encerrar o meu pastoreio, isso em julho de 2015. Eu achei que realmente eu tinha chegado no meu limite, eu acho que estava num nível de estresse muito alto, e acima de tudo, eu acho que ali, para mim, era como se eu, naquele tempo, ano de 2014, para mim, 2014 e o primeiro semestre de 2015, eles foram para mim como que muito desgastantes por todo um conjunto de crise que tivemos e as crises pessoais que também existem. E eu cheguei ali naquele momento a resolver parar. E fiz uma carta comunicando ao bispo-geral essa decisão, e ele me respondeu essa carta de uma forma muito inteligente, e por incrível que pareça, 30 dias depois de eu receber a carta dele, de resposta, ele se tornou meu bispo. E isso mudou bem a minha história, mudou bem a minha dinâmica, criou uma nova expectativa no meu ministério, e eu me renovei. Então, eu diria que, para mim,
ao momento em 2015 que foi muito desafiador. Comemorar dias felizes, como hoje, né, dia do pastor Wesleyano e esposa, é algo maravilhoso. Imagino quantas boas histórias, né, existe e acho que tem uma coleção aí de muitas boas histórias. Mas a gente gostaria que o senhor falasse algo que foi inesquecível no seu ministério e por que marcou tanto. Existem muitos momentos inesquecíveis, né, que ficam marcados, né? E vocês me conhecem bem e sabem disso, que é uma característica talvez muito pessoal. Eu me lembro com muita satisfação de todos os meus momentos passados. Me lembro da minha chegada à Igreja Industrial. Eu acho que talvez um marco, não acho não, eu tenho certeza que foi um marco assim muito considerável, né, a minha chegada na Igreja Industrial. Eu tinha aqui muitas pessoas conhecidas, né, muitos amigos, e a forma como eu fui recebido, e acima de tudo, a forma como a igreja correspondeu naquele primeiro ano do meu ministério, me foi muito, mas muito impactante. E eu diria que foi um ano muito gratificante. Nós tivemos experiências grandes, inclusive, né, eu não sou muito apegado a essa questão de estruturas, né, mas Deus nos deu uma prova de que estava conosco. Com um prazo muito pequeno, nós fizemos uma outra igreja. Não é? Nós fizemos uma outra estrutura, nós construímos, nós digo porque realmente foi o empenho de toda a igreja. Não é? E eu acho que vocês sabem disso. Talvez para mim os momentos mais interessantes, e você sabe disso, não só você, mas diversas pessoas, é que muitos pastores começaram a vir aqui para poder ver o que tinha virado a obra. Sim. Tanto vieram quando eu estava fazendo a obra, né? Porque nós afundamos essa igreja aqui, nós tiramos aqui mais de 50 caminhões de terra, nós abaixamos aqui, entramos um contrator aqui dentro, quebramos, né, as partes de baixo. E então, eu diria para você que me foi assim, muito interessante ver alguns pastores, né, e saber que alguns vinham aqui para poder ver o que nós tínhamos feito, o que tinha sido realizado. Interrompendo um pouco, tem um caso de alguém que falou, não sei se foi o Reginaldo, falou com a Regina, o pastor colocou um trator lá dentro, não sei o que foi. Por um caso assim, foi. Foi? A Regina estava internada, foi um período em que ela tinha perdido, né? Ela perdeu o bebê, e eu precisava do engenheiro para poder atestar que a obra estava regular, né? Eu falei, leva um documento lá no hospital, pede a Regina para assinar, né? E diga com ela que o pastor dela, que é advogado, engenheiro, arquiteto, pedreiro, servente de pedreiro e tal, está fazendo aqui e vai dar certo, né? E ela lá no hospital assinou o documento para a gente poder concluir a obra, fazer a obra, caminhar na obra, né? Mas foi, para mim, foi um momento muito importante. Não é pela questão da estrutura física, não é pela questão do que nós construímos, é pela questão do envolvimento das pessoas na construção de um novo projeto. Então, para mim, aquele marco, né, 2011, 2012, foi um marco ministerial com um povo que resolveu fazer uma casa nova. E realmente nós fizemos, né, uma nova casa. Né? Eu me lembro que um dos pastores veio aqui para ver a obra, né? E ele andava e ele disse assim, meu Deus, fiquei aqui tantos anos, por que eu não tive essa ideia? Né? Então, na realidade, para mim foi um momento muito impactante. Talvez, às vezes complicado, porque como eu tenho hoje tido um enfoque muito grande na questão do gerar filhos e não de fazer coisas, alguém pode dizer assim, há uma contradição entre o que você prega hoje e o que você viveu no passado. Eu vejo que, na realidade, a marca da transformação da igreja, que veio em seguida, né, pela questão dos seus cultos, da membresia, das estratégias, da forma como nós passamos a nos organizar e viver a igreja, ela precisava ter uma marca de mudança. E a marca de mudança foi estrutural. Uma nova casa, um novo prédio, uma nova estrutura. Nós gastamos isso já há 10 anos atrás, algo próximo de R$1 milhão para poder fazer essa obra. E a membresia se envolveu e nós começamos ali uma nova história, que tem hoje sido para nós um prédio funcional, uma estrutura que tudo funciona, que cada cantinho tem uma utilidade, cada cantinho tem uma gaveta, tem um armário, todo o nosso prédio é usado, todo o nosso terreno é 100% ocupado, e tem para nós uma destinação. E isso para nós é interessante. Então eu diria que para mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque isso vai ficar, Isso vai ficar para uma história, para um legado, para frente, para dizer, olha, é possível fazer uma grande revolução com um grupo pequeno. Porque nós éramos um grupo pequeno naquela época,
nós não tínhamos, talvez, 20%, né, do que nós temos hoje, 30% do que nós temos hoje de membresia naquela época, mas foi possível com aquele povo fazer uma grande revolução e começar uma grande mudança pelas estruturas, né, que literalmente do telhado, né, do teto ao chão, tudo foi mudado, né? Então, para mim foi muito impactante e ali foi como que o início de uma revolução, de uma mudança do ministério, mudando as estruturas para se mudar também o conteúdo. Você pode ter certeza que não só para o senhor, mas a igreja, junto com o senhor, uma alegria muito grande, tudo que nós vivemos, e ver esse crescimento foi maravilhoso. Né? Amém. Pastor Cláudio. E é uma coisa tão interessante, porque eu sou apaixonado com a minha igreja, eu digo que não existe igreja melhor do mundo, né? E nós fizemos lá atrás, na parte de trás, tem uns, como é que chama aquelas luzinhas? Né? São spots, não é isso? E eu não sei se vocês já observaram, e eu nunca tinha observado isso, mas um dia que eu estava fora, eu estava pregando em um determinado lugar aí, fora daqui, e aí tiraram uma foto, né? E eu observei pela primeira vez, eu nunca tinha observado, que quando tiram uma foto, eles parecem que são um monte de anjos que ficam na parede lá de trás, né? E onde eu estava, eu olhei para aquela foto, lembrei da minha igreja e aquilo me deu uma vontade de chorar, uma vontade de estar no meu culto, né? E eu dizia, até os anjos estão na igreja, olha lá como é que está a iluminação, os anjos estão lá atrás, tudo, né? Não, parecendo que aquilo eram anjos, não, uma imagem de anjos, e eu dizia, que igreja maravilhosa, que lugar lindo, né? Que lugar espetacular para se estar. Eu tenho dito, eu sou o pastor da melhor igreja do mundo. Amém. Agora nós temos algumas perguntas a fazer. Boa noite, pastor. Boa noite. Uma das perguntas que chegaram aqui para a gente tem muito a ver com isso que o senhor comentou, dessas mudanças que o senhor passou durante todos esses anos. A Graça Veloso perguntou para a gente o que mudou na sua vida como pastor desde que foi consagrado até os dias de hoje e como isso impactou na sua vida como um todo. Eu tenho sentido uma mudança, eu tenho convicção muito clara que eu tive uma experiência de conversão aos 12 anos de idade, não tenho dúvida disso. Mas eu tenho entendido a visão de Wesley na questão do desenvolvimento da vida espiritual. A vida espiritual, ela não é estática, ela é uma caminhada. Então você vai andando e talvez a imagem que mais retrate isso seja de uma escada. Então você vai subindo alguns degraus. Apesar de ter me convertido aos 12 anos de idade, eu fui impactado pela a revelação da graça de uma forma assim explosiva há mais ou menos 3 anos atrás, quando numa experiência, 3 para 4 anos, quando numa experiência de uma conjuntivite, um período em que eu fiquei impossibilitado de ler, de ver imagens por quase 20 dias, né? Nesse período eu tive que fazer 7 raspagens nas vistas, e essas raspagens eram algo terrível, porque eles usam os cotonetes para literalmente raspar as córneas, né? E então eu não podia ler, eu não podia ver vídeo, não podia ver luz, eu não podia abrir o notebook, não podia ver tela. E aí a única coisa que eu conseguia fazer era ouvir. E eu, direcionado pelo Espírito, eu comecei a ouvir algumas pregações sobre a graça, e naquele momento os meus olhos se abriram para algo que eu ainda não tinha compreendido. E aí eu costumo dizer que para mim a graça é como um grande oceano. E quem nunca foi ao oceano, quando vai a primeira vez, pode chegar em um lugar bem alto, um platô, e olhar e ver aquela imensidão do mar. E ele vai achar aquilo a coisa mais linda do mundo. E ele vai ter uma experiência de ver uma coisa extraordinária. E aquilo realmente é extraordinário. Há um nível de pessoas que pode talvez descer daquele platô e resolver pisar naquelas águas. E aí ele vai, além de conhecer a beleza, ele vai conhecer também o efeito das ondas que batem nos seus pés. Possivelmente alguém terá um pouco mais de segurança e entre naquelas águas até os joelhos. E às vezes, quando eu estou à beira-mar, eu vejo a pessoa que vai a primeira vez, ela vai acompanhando a onda, né? A onda recua, ela vai, quando a onda vem, ela volta para trás, a água vai quebrando nos seus joelhos. Aqueles que têm um pouco mais de segurança vão entrando até que a água chegue à cintura, aos lombos, né? Alguns já podem aventurar um mergulho, não é isso? E existem aqueles que de vez em quando vão a Fernando de Noronha para poder fazer um mergulho nas partes mais profundas do oceano e conhecer coisas extraordinárias. A graça é esse oceano. Existem pessoas que vão vê-la apenas de um platô. Existem pessoas que vão molhar os pés, alguns vão molhar os joelhos, outros vão molhar a cintura, outros vão molhar aos lombos, mas existem pessoas que irão mergulhar para rever o que há nas profundezas, nas partes mais fundas, onde a vida se apresenta de uma forma extraordinária. Muitos terão a experiência de serem salvos pela graça. Outros terão a experiência de mergulhar na graça. Então, a graça
faz uma pergunta interessante, que para mim, na realidade, tem tudo a ver com o seu nome. Para mim, a graça foi um momento divisor de águas na minha vida pastoral e ministerial. E à medida em que você tem esta revelação da graça de uma forma mais profunda, você consegue encontrar Cristo em toda a escrita do Antigo Testamento. Você consegue ver o foco de Cristo de Gênesis, né, do primeiro capítulo de Gênesis até o último versículo do Antigo Testamento. Todos eles fazem uma conexão muito clara de ligação à figura de Cristo. Mas para você conseguir ter essa percepção, você precisa ter descido a um nível mais profundo de graça. Então, na vida espiritual, é dessa forma. Você desce e à medida que você desce, você conhece coisas mais extraordinárias. Para subir, você desce. Amém. Temos uma pergunta de uma pessoa muito especial na vida do senhor, a tia Eunice, conhecida carinhosamente como Tina. Ela fez, antes de fazer qualquer pergunta, ela pediu para que pudéssemos fazer qualquer pergunta. Ela pediu para ressaltar que tem muito orgulho do senhor. Que coisa boa. É uma tia extraordinária. A pergunta dela é a seguinte: por você ter vindo da nossa terra ainda pequeno, sentiu Deus tocando em seu coração para seguir este caminho? E hoje, depois de 20 anos de ministério, qual o seu sentimento em saber que é um dos pastores mais queridos? Eita, para ela, né? Ela é uma mãezona, que na realidade é a pessoa que nos levou para a igreja. Né? Ela frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular, lá na Pedro II, né? E ela convidou a minha mãe para ir à igreja, e a minha mãe foi para a igreja. Nós já morávamos lá no bairro Coqueiros, e a igreja mais próxima ali era no Pedro II, na igreja do Evangelho Quadrangular, depois fomos para o Livre de Melo. Mas ela foi para a igreja, minha mãe foi para a igreja para poder fazer uma campanha por uma dor de joelho que eu tinha na adolescência, que era muito incomodativa. Eu sentia muita dor nesse joelho. E o meu avô tinha um reumatismo, e ele sentia muitas dores. Então, eu naquela faixa etária de 12 para 13 anos, eu tinha muitas dores de joelho, mas muitas dores. Era algo realmente muito incomodativo. E minha mãe foi com ela, né? Talvez ela não se lembre disso, não sei se ela vai se lembrar, mas a minha mãe foi com ela para essa igreja em que ela frequentava, lá na Pedro II, para poder fazer uma campanha pela cura. E eu fui curado. Aquela situação do joelho se resolveu, né, de uma forma milagrosa. Né? Foi a primeira campanha que a minha mãe fez na igreja. E eu fui curado com ela, frequentando essa campanha. Eu digo que é muito desafiador esses tempos que nós estamos vivendo. É muito bom olhar para trás e ver toda uma história, né? E história que foram construídas por pessoas, por gente que vai entrando na vida da gente e vai te ajudando a chegar no lugar. Então, ela é uma tia muito especial, porque foi a casa que nos recebeu quando nós viemos da roça, foi onde é que nós moramos na casa dela por 1 ano e alguns meses, né? Até que se construiu a nossa casinha lá no bairro Coqueiros. Mas ela também foi a pessoa que nos levou a essa experiência com Cristo. Né? Então é tão importante você ver pessoas que depois de 40 anos, né, tem 20 anos de ministério, mas já tem 40 anos de convertido. Há 40 anos atrás, ela teve um papel muito importante para que a gente pudesse encontrar o caminho. Né? E é muito bom saber que Deus está preservando ela com saúde, com integridade. São pessoas que marcam nossas vidas. Eu diria para vocês que a coisa mais importante na vida pastoral são pessoas. Eu olho para trás e vejo que existem cada pessoa no lugar certo. É mais ou menos como se você estivesse fazendo uma viagem para uma terra desconhecida e em cada encruzilhada houvesse alguém para sinalizar qual é o lugar que você deve entrar. Porque o mais difícil quando você está viajando numa terra desconhecida é exatamente as encruzilhadas. Você, às vezes, hoje você tem GPS, mas eu dirigi a vida toda sem isso. Né? Não existia mapa, então você ia por sorte. Bom, aqui entra para a direita, aqui para a esquerda, pode ser que aqui dê certo. E muitas vezes eu já entrei em alguns caminhos que não deram certo. Então, para mim, quando você tem pessoas na sua vida, elas estão nessas encruzilhadas que aponte. Entre aqui, entre lá, e aí você consegue chegar a um lugar de sucesso. A pessoa que vai conseguir ter o melhor sucesso em sua vida em todas as áreas são aqueles que conseguiram construir pessoas e relacionamento nesses pontos de encruzilhadas. Isso nos ajuda a economizar a viagem, a não entrar num caminho para depois você ter que voltar nele. E sempre existe alguém que faz isso. Às vezes nós não queremos ouvi-las, né? Às vezes nós não queremos atendê-las, mas Deus sempre vai colocar pessoas nas encruzilhadas da vida, como na realidade colocou essa tia na nossa vida. Pastor, qual o seu grande sonho para essa igreja, para a primeira do industrial, e também para a igreja também, né, que é espalhada para todo mundo? Amém. A igreja do industrial é uma igreja
empolgante, apaixonante, agradável de pastorear. E ela tem se tornado uma referência dentro da Igreja Metodista Wesleyana. Hoje nós temos aqui pastores de excelência, uma equipe pastoral, um corpo pastoral. Nós temos uma igreja que tem um programa muito bem estabelecido, né? Nós dizemos que somos uma igreja multigeracional, organizada em pequenos grupos, né? Que vive a prática do discipulado, proclamando o Evangelho da Graça. Eu sonho muito que esta igreja possa ser uma referência para a denominação, dentro de uma visão multigeracional, ou seja, uma igreja para cada faixa etária, né? Que se organize em pequenos grupos, porque, para mim, quanto menor for a igreja, mais saudável ela será. Nós estamos atravessando um momento, nós estamos vendo os bombardeios a Israel, não é? E nos falam que Israel é impenetrável, os bombardeios, porque eles construíram o chamado escudo de aço. Então, o escudo de aço que eles construíram em Israel impede que os mísseis que são lançados de fora entrem naquela terra. Mas só é possível você construir um escudo de aço em Israel, porque Israel é um estado pequeno, é um território pequeno. É impossível você fazer o mesmo que se faz em Israel nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a saúde do Estado de Israel tem muito a ver com um Estado que é pequeno. Então, tudo que é pequeno é mais fácil de você cuidar, é mais fácil de você proteger, é mais fácil de você organizar. Então, nós entendemos claramente que esta igreja pequena, que é grande na sua expressão, mas é pequena porque ela se organiza e se vê de uma forma pequena, cuidando individualmente de cada pessoa, é uma resposta para essa geração que está passando por uma crise relacional muito grande. A igreja que vive a prática do discipulado, ou seja, que alguém sempre está ocupado em investir na vida de outros, né? E que proclama o Evangelho da Graça, com graça, né? Trazendo a revelação da palavra para esse tempo. Então, o meu sonho é que a igreja, a primeira do industrial, possa avançar ainda mais, não para que a gente tenha louros, dizer que é grande, que é isso, que é aquilo, mas que ela possa avançar para ser uma referência para toda a nossa denominação. De forma que alguns pastores que estão chegando agora, estão começando seus ministérios, possam dizer isso, temos um modelo que nós podemos seguir. Há uma linha segura, que foi caminhada, testada e foi aprovada. Então, nós podemos seguir essa linha. O meu desejo é isso, que a Igreja Industrial possa ser, para a Igreja Wesleyana, uma referência de ministérios, da forma de ser e viver igreja, de como se pratica o discipulado e de como se vive a proclamação da graça e o Evangelho da Graça na sua integralidade. Maravilha. E agora uma tarefa, acho que um pouco difícil. Eita! É o senhor conseguir resumir em uma frase o que é ser pastor para o senhor. Eu não teria dificuldade. Alegria. Né? Eu, às vezes, não estou bem em casa, eu penso assim, eu vou para a igreja. Aí eu me alegro. Então, a vida pastoral é uma vida de alegria. O pastor Pedro Estrela fala muito isso, né? Que é como se ele estivesse indo para um parque de diversão. Eu sei que muitos dos meus colegas, infelizmente, eles vão para a igreja por uma obrigação, e aquilo é um peso para eles. E aquilo é para eles um fardo. Então, se eu puder resumir o ministério pastoral, eu diria em uma única palavra, alegria. Alegria de estar com vidas, de estar com gente, de estar no lugar em que Deus está abençoando. E eu diria o seguinte, eu pagaria para poder fazer aquilo que recebo. E recebo num valor até bem considerável, porque eu acho que eu merecia bem menos do que me pagam. Então, eu recebo para fazer algo que eu pagaria para fazer. Alegria, pura alegria. Ser pastor é uma missão repleta de milagres, provisão, mas também de muitos desafios. Viver essa jornada sem o apoio da esposa seria uma tarefa quase impossível, né? Nos conte um pouco sobre qual a importância da sua esposa e a sua família na sua vida e no seu ministério. Olha, a minha esposa não foi uma escolha minha. A minha esposa foi uma revelação clara de Deus. Eu me lembro, quando a conheci, a primeira vez que nós conversamos, né, que nós entramos dentro de um ônibus em Brasília, e nós vimos o lugar que estava a nossa conferência, o nosso congresso, até o Planalto, lá até a Câmara dos Deputados, nós íamos fazer uma visita àquela Câmara, e nós assentamos dentro do ônibus, e naquela época, né, para poder, só para alegar alguns aí,
né, eu era bem esquerdista. Eu tinha uma veia bem esquerdista. Então, a gente tem isso, é coisa de novo. Quando a gente é menino, realmente, a gente tem uma veia mais esquerdista. E eu me assentei do lado dela e nós fizemos, a nossa primeira conversa foi sobre o pagamento ou não da dívida externa brasileira. E ela tinha um posicionamento sobre o pagar a dívida e eu tinha um posicionamento sobre não pagar a dívida. E foi muito interessante porque nós discorremos sobre aquilo naquela viagem. E quando chegamos lá no Planalto, lá na Câmara dos Deputados, nós descemos, era um grupo de jovens que estava naquela conferência, e eu andei um pouco mais, me distanciei dela, subi a rampa do Congresso, e quando eu estava no meio da rampa, eu senti literalmente o Espírito falando comigo, olha para trás. E quando eu olhei para trás, eram muitas pessoas, mas eu só vi ela. E ele diz assim, ela será sua esposa. Nós éramos muito novos ainda, né? Nós ainda gastamos mais uns 3 a 4 anos para poder começar a namorar, mas eu sabia que ela era minha esposa. E eu sabia que eu deveria caminhar na luz que o Espírito Santo estava me conduzindo. Então eu digo com toda clareza que assim como eu não escolhi ser pastor, né, fui levado ao ministério, não escolhi as igrejas, né, porque eu não pedi nenhuma das duas que pastorei até hoje, eu fui levado a essas duas, eu também não escolhi a minha esposa. Foi uma escolha de Deus. Foi alguém que Deus colocou na minha vida e que hoje tem uma marca muito especial para que o meu ministério pastoral pudesse avançar nesse tempo. A minha mulher tem uma característica que para mim é assim crucial. Ela é extremamente observadora, mas ela é extremamente sutil. Então ela vê tudo, só fala comigo, não é? E só apresenta para mim. E isso me dá a grata satisfação de ter uma mulher que nunca me trouxe problema na igreja, que é muito amada, né? Por onde passa, as pessoas a amam de uma forma extremada, as pessoas a consideram de uma forma extremada, né? Tem por ela um sentimento, né, de muita consideração, e é uma mulher muito digna, uma mulher íntegra, uma mulher muito competente, uma mulher que consegue ser a gestora da casa, de acompanhar-me ministerialmente, e que tem uma coisa, né, uma mulher que tem uma preocupação comigo, que é uma coisa extremada, né? Ela se preocupa comigo mais do que a minha mãe se preocupava comigo quando eu era menino. Então, ela preocupa com todos os detalhes da minha vida, né? E desde a minha roupa, ao que como, né, ao que faço, ao que vou, né, ao que digo e com o que sonho. E ela partilha comigo a sua vida, abrindo mão, né, de todos os seus sonhos para poder viver o meu sonho. Uma mulher extraordinária, que tem uma marca de cuidado, de amor, de integridade, de conhecimento, de lealdade, de fidelidade. E eu poderia passar o resto da noite aqui falando sobre as suas características, suas qualidades, que todos vocês a conhecem tão bem. Sou muito feliz pela mulher que eu não escolhi, pela mulher que Deus me deu. Eu não teria capacidade de escolher alguém com as qualidades dela. Mas Deus foi tão bom comigo, eu digo o seguinte, realmente eu tenho que me sentir um cara feliz, porque eu tenho a melhor mulher do mundo, eu tenho a melhor família do mundo, eu tenho a casa que amo, eu tenho o carro que amo, eu tenho a melhor igreja do mundo, eu só tenho coisa boa, só de primeira. Por isso até a minha igreja se chama Primeira, né, do Industrial. Tudo meu é de primeiro. Os meus filhos, o meu time, que é da Cruz, Azul Celeste, tal, top, né? Tudo 10, não é mesmo? Os amigos, a liderança, a esposa, os filhos. Deus me deu a graça de ter tudo que eu amo e de amar de uma forma extremada tudo o que tenho. E eu diria para vocês que esta marca no Ministério Pastoral, ela é crucial. A marca de poder ter uma esposa extraordinária, que você a ama e que ela te ama. E nesse conjunto de amor que vai e vem, tudo se constrói, nada se destrói, tudo se edifica. Tivemos essa caminhada até agora de 20 anos de casamento, estamos indo para o nosso 21º ano, e a cada ano para nós tem sido um ano de descobertas, de novas alegrias, de coisas novas, de tempos novos, de sonhos novos e de projetos novos. A nossa vida, nada é igual. A cada dia, a cada ano, há uma novidade. Vivemos, literalmente, aquilo que a palavra diz, uma novidade de vida. Isso é muito agradável. Agora passo para a Estela. Então, pastor, como o senhor contou para a gente de uma pessoa muito especial, trouxe uma mensagem para ela, essa pessoa muito especial também tem uma mensagem para o senhor, uma mensagem muito bonita. Queríamos que o senhor olhasse para a TV para ouvir a mensagem.
Querido marido Gilberto, nesta semana comemoramos o Dia do Pastor Wesleyano e eu não poderia deixar de dizer que sou imensamente grata a Deus por sua vida. Em nosso GCL dessa semana, você fez exatamente esta pergunta: pelo que somos gratos ou por quem? Sabe, naquele momento, em meu coração, eu tive a certeza que a minha total gratidão seria pela sua vida, por você, pelo que construímos, por nossa família, pela nossa igreja. E quando eu agradeço, eu vejo como somos abençoados, e isso diz tanto a respeito pelo que você é e pelo que você faz. Todos os dias, eu sou grata pela bênção de ter o homem da minha vida ao meu lado. Foi a minha melhor decisão. Mas, acima disso, maior gratidão eu tenho por você ser o meu pastor. Já se passaram mais de 20 anos do início do seu ministério pastoral e de nosso casamento. Contudo, durante todo esse tempo, você sempre foi a luz, o farol, que nos mostra o caminho e a direção a seguir. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Lhe prometeria o amor que temos e lutaria para que seu ministério fosse relevante para a sociedade na qual vivemos. E é como tem sido, não é mesmo? Quantas coisas maravilhosas já nos aconteceram. Juntos somos mais fortes e temos provado isso a cada obstáculo. Temos vivido lindos momentos e eu não poderia ser uma mulher mais completa, pois você é um marido compreensivo e carinhoso, o companheiro perfeito para as alegrias e as tristezas. Acima de tudo, eu sou muito feliz, pois vejo o bom chefe de família que você é e o pastor que ama e cuida da sua comunidade. Eu sinto-me segura sempre que penso no bom exemplo que você dá. Ser um bom marido, pai, um bom pastor é falar mais através de ações do que em palavras, e não há dúvidas que o seu excelente testemunho sempre lhe precede. Eu te amei e amo mais a cada dia. Obrigado, meu amor, pelo que você é para todos nós. Que coisa, hein? Isso aqui é mulher, né? Mulher de primeira. Sou grata a Deus por um presente que Ele me deu, que faz uma diferença na minha vida, que me dá segurança, que me ilumina nos momentos de grandes desafios e que quando, às vezes, não sei o que fazer, eu sei que eu posso contar com ela para, com muita clareza, tomar a decisão mais acertada. Muitas coisas que tenho na minha vida passam por ela. E eu me lembro que no dia em que saiu a minha nomeação para esta igreja, do Industrial, foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida. E como eu não tinha aceitado a primeira nomeação para a primeira igreja, também eu não aceitei essa troca de igreja. E eu estava no Rio e eu liguei para ela, né? E meu mundo havia desabado, acabado. E quando eu liguei para ela, eu esperava que ela concordasse comigo, né? Que realmente era algo não de Deus eu ser nomeado para a primeira igreja industrial. E eu sofri um desafio assim muito grande naquele momento, porque ela disse para mim assim: eu sabia disso, eu já estava preparada, e você não pode voltar atrás, porque isso é de Deus. Nós encerramos a nossa caminhada nessa igreja e nós precisamos ir para a primeira industrial. E eu levei um banho de água fria, porque não era isso que eu queria ouvir dela. Eu queria que ela dissesse: realmente, nós temos que lutar para ficar, né? Aqui é o nosso lugar. Mas me foi desafiador quando ela me disse: eu já sabia disso, Deus já tinha falado comigo, e nós precisamos ir embora. Então, boa parte das decisões que tomei tiveram uma participação muito grande dela. Ela costuma dizer que nós dois somos muito bons, mas que juntos nós melhoramos um ao outro, né? Minha mulher é um presente de Deus para a minha vida e para a minha igreja. Que maravilha, né? Poder ouvir essas coisas tão assim verdadeiras, é uma verdade. O senhor falando aí do dia que o senhor estava lá e foi nomeado para cá, eu estava lá. E eu vi o desespero do pastor, sabe? E eu fiquei assim, era para a nossa igreja que eu não queria vir. Eu fiquei assim, a gente ficou tão feliz de saber que o senhor vinha para cá, porque quando o senhor vinha nas reuniões aqui,
lá embaixo para os problemas que teve aqui, do acústico, o senhor, Sim. né, veio, estava com o senhor essa causa aí. E aí, quando o senhor vinha para conversar com a gente, e aí a liderança reunia, né? Sim. Aí a gente ficava assim, será que um dia o pastor Gilberto vai ser nosso pastor? Aí chegou esse dia lá. Aí lá, simplesmente, ele dá um que não quer. Eu fiquei, ai meu Deus. E eu vejo assim, como que a gente estava certo desse sentimento de querer um dia ser pastoreado pelo Senhor. Amém. Nós somos uma igreja que amamos o Senhor, de verdade. Eu sei disso. E o que a gente puder fazer, este momento aí de ir a bispo ou não, a gente fica naquele sentimento, eu não sei o que dizer. Não sei se vocês têm já essa ideia do que pode acontecer, né? Mas nós somos gratos a Deus por Ele ter nos presenteado, o Senhor, Amém. esses 10 anos aqui com a gente. O desejo do nosso coração que seja 10 anos o início de Amém. muitos que ainda vão vir. Amém. E desde já agradeço ao Senhor Amém. por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente. A importância muito grande de estar comemorando com o Senhor mais um ano. Amém. Hein? Então, digo, feliz dia do pastor Wesleyano e esposa. Amém. E ainda virão muitos. Se Deus quiser. Somos muito gratos a Deus. Amém. Muito. Amamos muito o Senhor, pastor. Que Deus nos dê a graça de podermos passar muitos dias como estes, juntos, né, nesse lugar abençoado. Isso é o que desejo no meu coração. Amém. Eu sempre sou muito grato pelo que tenho e não desejo nada mais do que tenho. Então eu amo este lugar e desejo ser pastor dele enquanto eu puder ser, enquanto Deus tiver essa grata satisfação de me abençoar com isso, serei muito feliz. Sou muito feliz com o que tenho. Isso me faz muito grato, né, muito agradecido, mas acima de tudo me dá uma paz muito grande. Sou feliz, estou feliz. O ministério pastoral é uma alegria que produz uma felicidade e acima de tudo uma convicção de que não há nada melhor do que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Amém. Muito obrigada, pastor. Valeu. Deus continue abençoando cada dia mais essa igreja, junto com os nossos pastores. Amém. Que Deus abençoe todos os pastores wesleyanos nesse dia extraordinário, dia do pastor wesleano.